programa não recomendado para menores de 14 anos. Jogo de cintura. Fabiana Sparrenberger. Verônica Dutra Couvero, Sandra Santos, Cione Gomes, Thaís Lima e o seu jogo de cintura na área. Tema de hoje: ferramentas de autoconhecimento que eu adoto ou adotei para me orientar na caminhada e o que elas dizem. Jogo de cintura que tem o apoio de Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E Causo Mais, saúde e tranquilidade para a sua família em todos os momentos. E eu fui para casa de meio-dia pegar os meus livros. Para mostrar que toda ferramenta de autoconhecimento diferente, vou mostrar os livros agora já. É a Letícia que tá lá, Cabal? É. Letícia mostra para nós aqui. Esse é o livro que eu li quando eu comecei a entender um pouquinho sobre o tarô. A arte de ler o tarô para si mesmo, autoconhecimento, metodologia e prática. Queria mostrar para vocês que esse livro tem lá na livraria Atena, tá? Que tá cheia de obras de diferentes terapias, técnicas, ciência. E esse aqui também, que foi a última sessão que eu fiz, que esse livro aqui é sobre registros acásticos, como acessá-los, e foi a última terapia, a da hora, a que eu ainda não terminei de pagar. Que eu fiz, mas li esse livro também. E aí, quando eu falei para Cione que eu sou a louca das... Como eu falei, a louca das terapias, ou a louca das ferramentas do autoconhecimento, Cione me corrigiu. Fala aí, Cione, o que tu falou, por isso que eu trouxe os livros aqui para comprovar a tua teoria. Eu lembro exatamente o que eu falei, mas eu devo ter falado na linha de que não é uma, são várias e elas se complementam e nada nos obriga a ficar assim, ancorada numa só. Né? Provavelmente foi por aí, foi? Foi. E tu disse que eu não sou louca porque eu faço aquelas que fazem sentido para mim, que eu vou primeiro me informar para ver se cria o link comigo, com o que eu acredito, com a minha... liga na minha energia ou não, e aí eu resolvo fazer. Mas que eu não sou a louca. Tu me disse isso, tu não é a louca porque... Tu não é desvairada que sai fazendo zilhões para ver se uma dá certo. Não, tu aposta naquilo que faz sentido para ti. E vocês, gurias? Sandra Santos tá participando pela primeira vez do Jogo de Cintura. Sandra, ela... são tantas terapias que a Sandra faz que eu não vou me lembrar de todas. A atual, né? Atual é a apometria. Como tudo, né? Tem sempre algo. Essa é a próxima que eu vou fazer, já aviso. Eu já sei qual é a próxima que eu vou fazer, que é a apometria. Então a Sandra pode... São várias, né? Várias ferramentas assim, dentro da apometria. Mas eu quero que a Sandra fale um pouquinho de todas elas. Começando pela apometria, que é mais recente também, que tu tens formação, né? A apometria, na verdade, ela veio assim, a calhar, como você diz, de tanto que a gente vai buscando coisas para se encaixar, né? Mas eu entrei nas terapias, só para fazer um adendo lá no meu comecinho, eu entrei nas terapias porque eu queria auxiliar as pessoas. Eu sempre gostei de ajudar os outros, então eu fiz Reiki, a minha primeira formação em 2014. Mas o Reiki não me permitia eu auxiliar à distância. Por exemplo, se uma de vocês estava precisando na sua casa, eu não conseguia auxiliar porque eu tinha que estar com você na presença. Bom, isso não me adiantou. Em 2018, eu já fiz o nível 2, aí já me permitia eu trabalhar usando substituto, bonequinho, alguma coisa assim, e enviar energia de cura e de transformação para a pessoa, seja onde ela estivesse. Mas isso tudo foi mais pensando na família, nos netos, nos filhos. A gente sempre começa assim. Esse ano, tu também começou assim, né? O começo propriamente não, mas o direcionamento para a terapêutica
Foi a partir daí. O começo, a busca, a curiosidade, essa eu nem sei quando começou. E é melhor não tentar fazer, né, um histórico muito prolongado. Mas quando eu comecei a focar mais na questão da saúde, na questão da ajuda, ela sim foi provocada por esse auxílio ao outro. No caso, meu caso mais direto, a minha mãe. Que daí eu fui direcionando mais. Mas também é uma série é um conjunto de ferramentas, porque o que eu vejo, e aí eu acho que talvez tenha sido exatamente essa a ponta quando a gente conversou, agora eu me lembrei, tu falou do faz sentido, do que linka com a gente, porque se a gente vai olhar um pouquinho melhor, as ferramentas elas são muito interligadas, são necessárias muitas ferramentas, porque somos muitos os que lidam com elas e são muitos os que recebem, né, essa energia. Então a gente precisa dessa diversidade, mas eu não vejo que a gente precise tomar uma decisão. Essa é a minha. Nesse momento da minha vida, na primavera de 2025, as minhas ferramentas são a radiestesia, a radiônica, a fitoenergética e a alquimia mental. São 4? Sim, são 4, porque eu justamente procuro, assim, integrar no eu qual aqui está fazendo mais sentido agora. Então, a fitoenergética, eu estou sempre com o chimarrãozinho na mão. E se eu tenho como trabalhar o meu chazinho do chimarrão de uma forma energética, de uma forma de buscar o que melhor naquele momento estou precisando, então por que não? Então, mas olha, o caminho é longo. Passa por reiki, passa por cromoterapia, passa pelo tarô. O tarô passa, mas ele não sai. O tarô, ele vem junto, ele acompanha, né? Mas no momento que eu voltei mais para a questão do ajudar, eu me enxerguei melhor nessas da hora. Sandrinha, continua aí que eu te interrompi. E assim, é só a questão de você saber o que você quer, na verdade, como você disse, foi em busca de saúde da tua mãe. Eu nunca pensei em ajudar alguém da família, entendeu? Eu tinha assim parecia que eu tinha um universo pela frente para auxiliar as pessoas. E isso eu trago lá da minha avó, porque eu me criei com ela. Ela era benzadeira e parteira, né, gente? Imagina! Então, a minha imaginei quando ela falou que era da avó, para ela cura. Aí a minha avó, ela tinha que as pessoas naquela época lá, quando eu tinha meus 10, 11 anos, as pessoas iam na casa dela, toda a região aqui do centro-oeste, aqui de Santa Maria e de lá de Jaguari, aquela região do São Luís Gonzaga, iam na casa dela. Então a dificuldade, eu tinha essa idade, eu pensava assim, quero ser igual a minha avó, mas eu não quero que as pessoas venham na minha casa, eu vou ajudar elas na casa delas. Gurias, isso, eu falava lá no passado e sumiu da minha mente. Mas eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu ia na tua casa, eu tinha que dar uma dica assim, sabia que essa xícara, se ela ficar nessa posição, ela vai ficar legal? Ou sabia que não sei o que, não sei o que. Então eu sempre gostei de dar dicas, de auxiliar as pessoas e sempre ter uma palavra de conforto. Quando eu me formei em reiki, né, foi por essa questão de ajudar as pessoas que eu trabalhava numa ótica e as pessoas chegavam lá exaustas, cansadas. E aí eu disse assim, Senhor, eu preciso ser mais útil, né? Mas como que eu vou ser mais útil? Eu não consigo dar conta. Aí veio alguém que era uma mestre em reiki e me convidou para fazer o primeiro nível de reiki. Fiz o primeiro nível de reiki, mas aí não fui tão útil quanto eu pensava. Acabei fazendo o nível 2, melhorei um pouquinho mais. Aí veio a pandemia. E eu ainda continuava sendo incapaz, né? Aí veio a formação de benzadeira nesse meio tempo. Fiz a formação do segundo nível de reiki. Veio a apometria e veio o healer, que é curadora. Não sei se vocês já viram falar. Então, a técnica Energy Healer, ela é técnica curadora. Ali vem um monte de ferramentas juntos, mas é tudo assim, trabalhos psiônicos, né? Tudo com a mente. E aí, o que aconteceu? Esse é o meu chamado. Parei tudo, com formação em administração, trabalhando, né, de carteira assinada, etc. Não quero mais saber dessas coisas, vou focar nas terapias, porque eu quero ajudar as pessoas. Fazia 2 meses que eu estava formada, eu tive meu primeiro case de sucesso, uma criança de 2 meses, entubada, dentro de um hospital Santa Casa da Misericórdia, em Porto Alegre, na UTI pediatra, os pais morando em Passo Fundo, a pessoa que me chamou, aliás, os pais morando em Santa Cruz, e a pessoa que me chamou, que já era minha paciente, né, no caso, também por ligação de outras pessoas. Então era assim, é um caminho.
uma corrente do bem, como eu digo, né? Aí ela me chamou às 10 e pouco da noite se eu poderia auxiliar essa criança que estava lá. Eu disse, poder a gente até pode. Eu preciso da autorização dos pais ou da mãe. Graças a Deus a mãe autorizou. A criança ficou mais uma semana, estava entubada, já com diagnóstico assim de quase que óbito, né? Porque ninguém mais esperava que ela saísse daquilo. E realmente hoje ela tá aí, a minha mascote, que nem eu brinco, né? Minha primeira mascote. E a partir daí, gente, eu nunca mais parei. E só à distância eu trabalho. Eu não trabalho presencial, não tenho consultório próprio, não me divulgo muito nas redes sociais. Sou um pouco assim, sabe, que nem o eremita, mais escondidinha, mais... E as pessoas vão chegando até mim de uma forma que você sabe do meu trabalho, você recebeu uma graça, você conseguiu se transformar, e daí você indica para ela já indica para ela, e a gente vai chegando aonde estou hoje. Eu ia começar falando uma coisa, mas vou começar falando outra coisa, que me veio essa curiosidade. Sempre que eu tive na minha cabeça, né, sobre isso, eu achava que a pessoa nascia com um dom, né? Daí te falando que daí tu se enxergava. Além desse dom, né, tem que ter muito estudo. Então, não é assim, nossa, eu nasci com isso, eu vou fazer isso. Tem que ter muito estudo. É que nem, assim, ó, você tem uma diferença. Tem a mediunidade gratuita, que é aquela que você vem, que tu consegue olhar e ler o campo da pessoa só olhando pra pessoa. Essa é uma mediunidade gratuita. Você não pode nem cobrar por isso, tá? Isso é uma questão diferenciada. Mas no momento que você estuda, eu me dediquei, eu investi dinheiro. Gente, foi mais que faculdade, assim. Ó, eu tenho doutorado agora, que nem eu digo, nas terapias. Eu investi muito dinheiro dentro disso. Muito tempo, muitas horas de estudo para me formar. E aí, hoje, eu me considero não a bambambam, porque nunca você, né? Sempre vai ter alguém muito melhor que a gente, mas... Eu sou um canal, assim, muito especial para espiritualidade, graças a Deus, porque eu consigo levar transformações, assim, ó, fantásticas na área da saúde, na área do financeiro, do relacionamento, do autoconhecimento, do auto-amor, sabe? Mas, para começar, ninguém chega na gente por causa disso. Chega tudo por causa do dinheiro. Tu sabe que... É verdade. Falou em dinheiro, né? Ninguém vem procurar, Sandra. Eu quero uma energia, uma terapia. Sandra, como é que funciona o teu trabalho? Para saúde, ou porque o meu fulano tá assim, assado, meu filhinho tá assim. Não. Sabe, minha vida é tão bloqueada, meus caminhos estão tão trancados, consegue me ajudar? Então, é nesse sentido. Aí, pensando nisso, eu fiz uma formação em mentora financeira. Sou mentora financeira energética do dinheiro. Para isso, eu fico interessada. Falou em Pix, já acende as anteninhas. Empresário, gente. Então, a gente, por isso que eu digo, eu sou um pouquinho mais quietinha, mas, né? As brasas tapadas são as que mais queimam, não é assim? Não, tu tem que fazer uma também, ó, para os meus pedreiros aparecer na obra também. Fazendo um monte de coisa aqui, ó. fazer uma listinha. Eu tenho uma lista aqui, amiga. Mas você sabe de onde que vem todos esses bloqueios dos teus pedreiros? Eu só pode. Não, somente. Pode ser até do campo que está sendo, do espaço, do ambiente que está sendo construído a tua casa. Ali pode ter sido um portal de outras coisas que ninguém quer que você construa uma casa, entendeu? Então a forma que eles encontram é travando os teus pedreiros. Então a gente precisa limpar o campo. Virada pra fora. A gente precisa limpar o campo daquele ambiente para as coisas fluir. Então, é aquele conjunto que a colega falou aqui, ó. Não é só uma ferramenta, né? Então, não é só um probleminha que a gente tem um conjunto de coisas. A gente não é só esse corpo, né? Então, com certeza. E essa questão na radiestesia se trabalha muito, inclusive, essa questão do ambiente físico, né? Não é o meu foco, não é a geobiologia, não é onde eu mais me detenho, mas obviamente que da minha casa, com uma regularidade, eu faço uma análise justamente para identificar. E na minha casa, olha que tem muita coisa complexa que justamente por conhecer, e daí eu entendo que o ambiente físico onde a gente está também faz parte do autoconhecimento, porque Exato. Ao estar nesse ambiente, esse ambiente também faz parte do meu eu. Então, é um aspecto que precisa ser levado em consideração. E me parece que o mais importante é justamente acreditar na força que esse conjunto energético tem, porque é onde faz a grande diferença. Se eu escolho a radiestesia, se eu escolho o caminho que for,
Se eu não acreditar, se eu não entender que esse campo ele é muito importante, muito definidor, eu estou atravancando esse processo. Quando eu acredito nisso, eu me abro para procurar caminhos, que podem ser N formas. E o interessante disso tudo, né, gurias, vocês me corrigem, né, porque como é a primeira vez aqui, às vezes a gente extrapola um pouco. Mas o importante disso tudo é que não tem religião por detrás. Ela é universal, né? Essa questão da energia, ela é livre. Ela tem uma espiritualidade aberta, livre. Então, você seja da religião que for, do segmento de fé que você tiver, você consegue trazer resultados para as pessoas que vêm te procurar, ou no caso, para a gente que se auto-aplica. E aí, aproveitando essa questão da geobiologia, que eu tenho informação também, eu sou especialista em limpeza energética de ambiente e de pessoa física, né? Então, assim, ó, eu tenho um método validado. 14h31, todo mundo de mãos dadas ali na frente do estúdio. Eu tenho um método que eu mesmo criei e validei, com a graça de Deus. Ele chama-se MAC. Ambientes que curam, né? Métodos ambientes que curam, que esse ainda precisa sair do papel, né, Fábio? Mas ele vai sair, onde eu quero que você seja terapeuta de vocês mesmos. Que jeito? A nossa parede, ela cura o nosso ambiente. Basta você só saber descobrir onde que tá o defeitinho, que são as falhas que tá no subsolo, né? Não é nem não tô desfazendo do Feng Shui, né? Mas o Feng Shui, ele vem mais pra estética, assim, pra harmonizar aqui o aéreo, como a gente diz, né? O visível. Mas e o invisível que tá lá no subsolo? Que antes de ser esse prédio foi quantas coisas? Pode ter sido um cemitério que a gente estava falando nas épocas das mortandades aí que teve, né? Que o Rio Grande do Sul é um dos estados com mais disputa. Então, acho que antes até de construir alguma coisa é importante fazer esse estudo. Entra a medicina do habitat, que é o que a gente falou para você aí agora, que a gente precisa fazer uma análise disso para saber se ali não tem alguma coisa que está trancando. Ou uma falha geológica, ou uma própria... um ponto no caso, assim, dos benfeitores, né? Dos malfeitores também, né? Que tem a energia positiva e a magia positiva e a magia negra, vamos dizer assim, né? Aquela negra, entre aspas, né, gente? Ratifica o que eu falei, assim, não tão positiva quanto a positiva. Porque todas são magias, todas são energias. E aí, a gente consegue fazer uma análise através do Dual Hold. E você só chega ali, faz análise, pergunta, tem um ponto... aquele negocinho assim? Aquelas duas varetinhas. Se ele cruzou, você pergunta primeiro para ele, né? Existe movimento geofísico negativo aqui nesse espaço? Ele vai mostrar onde que está. Se ele cruzou, vamos dizer que tem um cruzamento negativo aqui. Daí eu não fiz análise do que pode ser esse cruzamento, esse movimento negativo. Mas pode ser um lençol freático, pode ser uma falha geológica, pode ser uma placa tectônica, pode ser muitos cristais que estão ali embaixo reverberando muita energia. E as pessoas que estão aqui em cima podem sofrer de dores de cabeça, de insônia, de dor no quadril, disso, daquilo, daquele outro. Relacionamentos conturbados, pessoas que nos escritórios, pessoas que não fluem, pessoas que não conseguem trabalhar ali naquele espaço, estão sempre doentes, porque a mesa da criaturinha está em cima de um movimento negativo. E eu tenho, além da formação, a gente tem a metodologia que eu fui de casa em casa dos meus clientes, né, na época que eu chamava de clientes, que pediam limpeza no ambiente, e eu, através de fotos, eu conseguia mapear e fazia a intervenção através das pedras que a gente colocava no ambiente para cura. Então, era usada uma pedra de jardinagem para fazer essa cura ali, exatamente no pontinho que tinha dado o X no aparelho. Mas aí, você mandava a faxineira ela limpar, ou tu mesmo limpava, esquecia que aquela pedra tinha um objetivo. O que acontecia? Voltava. Perdia a cura. Então, eu fui canalizada através da minha espiritualidade que eu poderia usar a parede do ambiente. E através disso, só se você desmancha a casa para poder cortar, né, essa intervenção. Tá, daí tu bota dentro da parede, no caso? Não ponho nada. Eu só venho aqui na parede, vamos dizer que eu tô nessa parede aqui. Aqui tem um movimento geofísico e aí aqui a parede. Mas a parede tem que ser de material. Que acho que desculpa. Fica aqui, mulher. Então, assim, vamos pegar aqui. Aqui é uma parede, né, fictícia, tem essa parede. Eu dou o comando mental para a parede. Por favor, use essa parede, está sendo usada como cura nesse movimento geofísico negativo. E aí,
Você dá só a voz de comando, toca a sua mão ali e simplesmente o que acontece? Faz o teste de novo, não tem mais nada. E aí pode passar anos, aquela parede vai estar com a cura. Eu tô, na verdade, tô segurando um comentário desde que tu falou sobre a tua experiência com a tua avó, que ela era bezendeira. E ontem eu fui no espetáculo do Rodrigo Teaser, esse maravilhoso, inclusive, que faz uma homenagem ao rei do pop. E ele falou um negócio que me remeteu ao que tu falou. Ele falou assim, ó... todos os sonhos realizados foram sonhos de criança. Então, o sonho dele, hoje, ele apresenta o espetáculo em homenagem ao rei do pop. E ele ensaiava isso quando ele era criança, no quarto dele. Então, ele fala, os sonhos que a gente realiza hoje são os nossos sonhos de criança. E eu lembrei muito do que tu falou. Do que, às vezes, a gente nem pensa no sonho que a gente tinha quando era criança e hoje a gente está realizando. Eu achei tão bonito, porque veio bem a caso que ele falou com o que tu falou hoje. E esse sonho, gente, ele só veio, florou assim em mim, porque eu sempre gostei de administrar, né? Eu sempre tive uma visão, assim, um pouco além dos colegas, um pouco além da sala de aula. E aí, eu era considerada, assim, a advogada dos oprimidos, né? Que os meus chefes me diziam assim, lá vem a advogada das colegas, entendeu? Eu sempre fui a defensora de todo mundo. E aí isso, não sei. E aí eu fiz administração, né? Por achar que eu ia administrar as coisas, mas não adiantou de nada. Porque assim, a questão do ajudar... Tentei fugir da minha missão, mas não adiantou. A minha missão me apertou e ela me jogou realmente para dentro do trabalho de curadora, no caso. E aí, a partir disso, eu achava que era insuficiente, veio a radiestesia, daí já veio a geobiologia, daí já foi vindo mais coisa, e hoje veio a apometria, que é uma das técnicas mais avançadas a nível de mundo, em questões de desobsessão, de tratamento espiritual, de limpeza. Ela faz, assim... É show de bola. E talvez, dentro do meu conhecimento, eu sou a única aqui em Santa Maria que trabalho com essa ferramenta, digamos assim. Nossa, a gente é tão ignorante nisso, né? Porque há tantas ferramentas. Vocês falando assim, pra mim fala é um das universo... que tu já usou, Verônica. Eu só o reiki. Eu tô recém começando. Sou muito mirim ainda. O reiki, na verdade, ele é uma das pioneiras das ferramentas todas que está aí. Dá pra dizer que é uma... Todo mundo diz, não começou ainda, começa pelo reiki. Mas é a primeira. Eu só fiz reiki. E aí, esses tempos, eu fiz à distância. Aí, eu também não... Foi uma experiência só. E eu fiquei, será que realmente funciona do mesmo jeito? Porque eu sempre fiz presencial. Tanto com pedras, quanto massagem, né? E pra mim, sempre foi maravilhoso. E aí eu fiz a distância e senti da mesma forma. Exatamente. E a gente às vezes não acredita por não ser presencial, né? Eu já fui bastante, assim, eu sou bastante criticada e bastante questionada, não é nem criticada, mas sou bastante interrogada porque a distância. Não acredito em distância. Pra mim não funciona, tem que ser presencial. Eu era um pouco também incrédula. Olha, querido fulaninha, né? A gente, na época que nós também éramos jovens, nós tínhamos um mimeógrafo, nós tínhamos o telegrama, a gente precisava mandar carta a cavalo, né? Sei lá, por quando chegava, para poder chegar nas pessoas. Hoje as coisas evoluíram. O senhor vê a internet que chega na nossa casa? Você vê a eletricidade passando pelos fiozinhos correndo, não tem que acender a luz? Não. Pois é, e daí como é que funciona? E como é que a senhora acredita que existe? Assim, são as ferramentas espirituais, elas evoluíram também. E a espiritualidade agora, nessa transição planetária, ela evoluiu assim, anos-luz, né, gente? E a gente precisa dar esse boom, porque senão nós vamos ficar parados aí no tempo. Thaís, o que tu já usou? De tudo um pouco. Não só esse tipo de terapia, mas a primeira terapia que eu fiz foi hipnoterapia. Onde eu regredia o primeiro momento, o meu primeiro trauma, né? Que daí tem toda aquela explicação de como tu sente as coisas, que a primeira foi assim. Daí é uma linha, como é que se diz? É um gráfico crescente, né? E aí como aquilo vai aumentando. Foi uma loucura, gurias. Foi 4 horas de hipnoterapia e aí parecia que eu tinha feito só 15 minutos. Ele falou, tu vai sair exausta. Gente, saía bobalhada caminhando. Eu fiquei umas 2 horas caminhando na rua, assim, Daí, depois, eu comecei a fazer reiki. E fazia com uma amiga minha, com a Michi. Até beijo, Michi, saudades. Era muito, muito, muito bom. Foi numa época que eu tava, bem perdida. Foi até antes da pandemia. E foi muito bacana. E também tem aquela das luzes, né? Como que é o nome das luzes? Cromoterapia? Cromoterapia. Daí, às vezes, eu fazia as duas
juntas, ou às vezes a gente intercalava, fazia uma e depois fazia outra. Daí passou um tempo, já aconteceu há muito, muito tempo atrás, quando eu tava na pós ainda, que eu tentava ir com uma amiga minha, eu tentava ir tomar um passe. Ou tentava ir numa cartomante, ou Gurias, 3 ou 4 vezes aconteceu, eu tive que me retirar. Entrei no lugar, só me vi uma voz, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Saí. Numa outra, passei mal mesmo que saí, e aí nunca consegui direito, assim, essa parte. E aí agora, anos depois, eu fui tentar tomar um passe também, de novo, e aí também não deu certo. Mas daí eu fiquei de boas ali, só não deu certo por causa do tempo. Eu pensei, quer saber, vou ir com as gurias. Só que daí, como eu já tinha um compromisso, eu pensei, não, vou no meu compromisso. Eu tinha 1 horinha ali pra ficar esperando e sair. E depois agora... E aí agora, quando eu era bem nova, que meu pai fez uma cirurgia espiritual, que ele ficou num estado de exaustão, que ele não levantava o pescoço. Ele só ficava assim, ó. Ele só ficava assim. Daí tinha um centrinho espírita, que a dona Vilma, que era a nossa vizinha, e aí ela levou a gente, daí toda a família tomou um passe, daí o pai fez uma cirurgia espiritual, e aí quando falaram que, tipo, ele não tava naquele momento, né, não tinha, eu era, sei lá, tinha uns 10, 12 anos. E aí falaram que o que ele tinha era exaustão, e daí explicaram, fizeram toda uma oração, fizeram uma cirurgia espiritual, e ele, depois de um tempo, já conseguiu levantar a cabeça de novo. Vocês sabem que a apometria, essa que eu faço, ela é a apometria de transmutação estelar. Tem a apometria do centro espírita, né? Que ela é espiritualista, tem que ter, o médium precisa ter incorporação para poder fazer a apometria. E a minha, ela não precisa ter, não precisa ser médium de incorporação. E também tem a apometria quântica. E aí tem outras também, né? E dentro dessa minha, a gente tem a possibilidade de fazer cirurgias espirituais. E eu tenho resultados fantásticos, assim, ó. E eu nem conheço a pessoa. Que loucura isso, Eu não conheço a pessoa, eu trato, gente, eu trabalho a nível de Brasil. Hoje eu recebi, através do Eu Terapeuta, um DDD 27. Eu disse, meu Deus, como é que é o DDD 27, né? Pensei, eu vou ter que pesquisar. É Espírito Santo, Vitória, lá para aqueles lados lá. Eu posso estar fazendo uma pergunta idiota, mas é tipo assim, tá fazendo a cirurgia espiritual, né? Só você fica pensando na pessoa, ou daí tem que fazer aquela coisa de, tipo, chamar toda a família fazer oração? Na volta do intervalo, a gente conhece os detalhes. Estamos apresentando Jogo de Cintura. O diário mudou. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense 2 vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza diretamente na loja. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221 1862.
Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. A gente entrega mais eficiência, conforto, segurança e tecnologia para você entregar mais no seu dia a dia. Volkswagen Caminhões, sob medida para conectar você ao futuro e entregar mais valor no presente. Em Santa Maria, Pampeiro Caminhões e Ônibus. Fone 55-3211-1213. No trânsito, escolha a vida. Ele te recebeu com alegria todos os dias. Te acompanhou nos momentos bons e ruins. Você sabe de quem eu tô falando. Os planos Ângelos oferecem serviços de cremação para todos os tipos de animais de estimação, com acolhimento, cuidado e carinho. E a despedida merece ser digna. Para a vida, eu digo sim. Para o pet, Ângelos Pet. Ângelos Planos. 20 anos de cuidado, presença e amor. angelosoeste.com.br. Preparado para sua próxima aventura? No mês das crianças, a Amigo traz a oferta que vai conquistar a galera toda. 700 mega de internet, mais Disney Plus, por apenas R$ 129,90 por mês. É velocidade para navegar sem parar e diversão sem limites com os maiores clássicos e lançamentos da Disney Plus. Chama a gente no 0800 645 4200 e garante já essa oferta. Amigo, viva conexões reais. No coração de Santa Maria, o sabor da natureza te espera. Na Imperial Fresh Food, cada prato é preparado com ingredientes frescos, direto da horta para sua mesa. Almoços executivos equilibrados, sanduíches naturais exclusivos e sobremesas irresistíveis. Tudo em um ambiente acolhedor e cheio de vida. Vem viver essa experiência saudável e deliciosa. Imperial Fresh Food, sabor de verdade feito com afeto. Na Venâncio Aires 2050, após o Teatro 13 de Maio. Aberto de segunda a sábado. A Mob já chegou e está junto com o Inter SM na Série A. Vem correr com a Mob já. Se cadastre no aplicativo de corrida oficial da torcida Alvirrubro e tenha sua renda extra valorizada. Práticas sustentáveis. Soluções que contribuem com o futuro do planeta. Procure utilizar a água de forma consciente. Desligue a torneira enquanto realize a escovação dos dentes e utilize a água da chuva para lavar o carro ou as calçadas. Verifique se não há vazamentos na tubulação de água de sua casa. Desligue a luz e demais equipamentos eletrônicos quando não estiverem em uso. Reduza o consumo de plástico, optando por embalagens sustentáveis. Adote coleta seletiva. Separe corretamente os resíduos orgânicos e recicláveis. Realização Grupo Diário. Patrocínio Corsan. Nossa Natureza, Movimento Rio Grande. Unicred Ponto Capital. Colégio Fátima. Shopping Praça Nova. Sustem Bioengenharia e Meio Ambiente. Caminhos Sustentáveis e Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Chegou outubro e a Dom Juan Moda Homem está repleta de novidades. Lançamos nossa nova coleção Primavera-Verão, com as melhores marcas e tendências, consultoria especializada, peças exclusivas e tudo para o homem moderno. Dom Juan, transforme sua imagem e autoestima conosco. Estamos em novo endereço, agora no Shopping Praça Nova.
voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Fabiana Sparrenberger. A bengala, Ferramentas de autoconhecimento que adoto para me orientar na caminhada e o que elas dizem sobre a minha busca. Comigo hoje, Verônica Dutra Cover, Thaís Lima, Tione Gomes e Sandra Santos. Gurias, eu queria saber, principalmente da Cione e da Sandra, porque as terapias escolhidas, as técnicas, o que a gente decide fazer pela gente mesmo, também tem relação com a fase que a gente vive, com a nossa evolução, o que a gente já conseguiu amadurecer, né, espiritual, emocionalmente. Vocês percebem a escolha, quando as pessoas decidem por uma terapia ou outra, que isso tem relação com a fase que as pessoas vivem, com o que elas já descobriram sobre elas mesmas? Ou isso não é alguma coisa consciente de quem busca esse conhecimento, de quem busca essa ajuda? Eu não sei se a palavra consciente ela fecha, porque nem todas as escolhas elas passam pelo consciente e às vezes eu acho que são inspiradas. Mas eu acredito mesmo que nada está fora do lugar, nada acontece por acaso. E sim, eu acredito que quando as pessoas elas se interessam por algo, é porque de alguma forma esse algo está sintonizado. Então eu acredito que algumas escolhas, talvez não todas, porque às vezes é curiosidade. Às vezes eu decido ir buscar alguma coisa só porque eu fiquei curiosa. Da mesma forma que tem várias terapias que eu já fui saber mais sobre elas, porque a pergunta da Thaís antes perguntou se tinha estudo. Sim, muito estudo, muita prática. Mas muitas vezes, fiquei curiosa, fui ver, mas cheguei perto, não era bem o que eu queria. E eu acho que às vezes a escolha por um processo terapêutico também passa por curiosidade. Mas me parece que sim, há um encaminhamento de eu buscar muitas vezes aquilo que de alguma forma está ecoando com uma necessidade em mim. Justamente porque as terapias elas estão muito conectadas entre si e conectadas com esse todo em movimento que somos, inclusive nós seres humanos, energia em movimento. Então, no momento que eu tenho uma necessidade, existe um processo que me direciona para essa necessidade. Se eu estou aberta para ouvir as minhas necessidades, eu consigo sim fazer escolhas sintonizadas com aquilo que eu preciso. E muitas vezes, se eu não estou num determinado ponto dessa caminhada, desse processo, talvez eu não consiga acompanhar o que esse processo terapêutico tem a me dizer. Eu vou exemplificar com aquilo que a gente falou rapidinho aqui no intervalo. Quem olha para o tarô e acredita que ali é uma ferramenta de enxergar o que vai acontecer, é porque ainda não entendeu que o tarô, mais do que dar qualquer indício do que vai acontecer, ele puxa nossas orelhas para a gente se autoconhecer. Então, são momentos diferentes em que se busca a mesma ferramenta. E olha que o tarô, há muitos anos, é tal e qual. Claro, os clássicos, né? São como são. Mas muitas pessoas ainda não entenderam o que é esse joguinho de cartas e o quanto ele pode nos ajudar a enxergar o dia a dia, né? Então, na minha visão, sim, existe uma relação muito estreita entre as escolhas que eu faço e a minha possibilidade de aproveitar essas escolhas.
Eu também acredito nisso, até porque assim, nada é por acaso e tudo está conectado. Então, eu costumo dizer para as pessoas que me procuram que se você me encontrou, é porque você tem merecimento de ter alguma transformação, de alguma ajuda da minha parte. Então, não trabalho assim com uma ferramenta específica, digamos assim, porque eu pego o teu campo, eu faço todo o mapeamento, então ela não chega já me pedindo, eu quero ser tratada assim ou tratada de outra coisa. Não, eu faço uma análise, então é a espiritualidade que vai me dizer o que você está precisando. E aí eu digo para ela, depois desse mapeamento, eu digo, olha, saiu isso, isso e isso, mas 50% é de tua responsabilidade também. 50% é da terapeuta, mas 50% é de comprometimento seu. Então a gente passa também pós-tratamento para elas, ou durante o processo, para elas também se enganjarem, porque senão o que acontece? Fica que nem a gente falou também ali no intervalo, confiando totalmente em mim, aí não faz nada para se modificar, não muda nada, e aí é a mesma coisa que tem uma goteira em cima da tua cama, mas aí tu pede pra pessoa, só tira a cama do lugar, mas a goteira continua lá. E aí reclama que quem foi arrumar a casa deixou a goteira lá ainda. Então, é umas situações assim, que tudo está no tempo que tem que estar e a gente está aí para isso. Quando a gente é tocada para procurar um auxílio, é porque você está mais aberta para aquele momento. Você deixou de ser muito materialista e físico para buscar aquilo que está mais no teu nível espiritual, naquela parte que tu não enxerga. Que nem eu procuro dizer assim, eu te ajudo no teu visível para você ser a melhor versão no visível. Entendeu? Então, você consegue tratar o teu invisível quando o teu visível está precisando. Porque se tá tudo bem com o teu visível, tu não vai dar bola para essas coisas. E aí, a gente só chega a resultados quando realmente a gente está aberto para isso. Porque, do contrário, nem eu, nem você, nem ninguém consegue. Nem o próprio Jesus Cristo, né? Porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E ainda eu agrego ainda mais, né? Que não é fé. Porque fé é fortalecimento espiritual e tu pode modificar. Um dia tu não tá legal, a tua fé tá fraquinha. Não, você tem que ter confiança. Confiança naquilo que está acontecendo com você. Você precisa se autoconhecer nesse sentido. Bom, se ela tá falando, ela tem anos de experiência, ela já estudou, né? No caso de quem já trabalhou com isso, que já é uma profissional que trabalha, tem que dar um crédito. E aí precisa se jogar de cabeça naquele processo. E deixar as coisas acontecer. Não importa se chova ou não. Porque às vezes as pessoas acham, não, eu vou fazer uma terapia holística, eu vou fazer uma terapia integrativa, enfim, porque daí é mais tranquilo, né? Não é como nas terapias, às vezes, e nas análises da psicologia, por exemplo, né? Que tem gente que acaba optando pela terapia, porque daí acho que não vai ficar só recebendo ali, ó. Vai lá na sessão, recebe e não precisa fazer nada. E não é, né, Cione? Não, com certeza que não. Porque cada um é responsável pela sua caminhada, né? Então, seria muito simples, usando essa palavra, não sei se seria essa, mas muito irresponsável, eu diria, tu delegar para outra pessoa dar conta daquilo que precisa ser resolvido, daquilo que precisa ser administrado. Tem que ter responsabilidade de quem foi buscar, né? Talvez. Claro! E justamente assim, quando lá no início do programa, o tópico, né? As ferramentas de autoconhecimento. Autoconhecimento é o caminho. Autoconhecimento é o que destrava. Então, eu não tenho como lidar com autoconhecimento delegando para alguém a minha responsabilidade. Eu posso sim contar com inúmeros apoios. E a gente, assim, tolo quem pensa que a gente não precisa de apoios. Porque a gente precisa de inúmeros e de diferentes, né, de diferentes aspectos. Mas eu não posso delegar para ninguém. A questão, assim, do reclamar. Reclamar é deixar para o lado de fora a questão, muitas vezes, que precisa ser resolvida aqui dentro. Então, eu entregar para alguém me curar, de certa forma, é eu fazer a mesma coisa, eu estou te entregando. Mas como assim? Se o processo é da gente, cada um com a sua responsabilidade. E cada
um também com seu estágio evolutivo. Porque se tem momentos em que a gente tem como dar passos maiores por conta própria e tem momentos em que nossos passinhos são muito miudinhos e a gente precisa do apoio externo. Então, cada um do seu jeito, cada um na sua capacidade de caminhada, mas todo mundo caminhando. Não dá para eu entregar para outros essa responsabilidade. Porque somos responsáveis por tudo que nos acontece. Seja ela uma coisa boa ou uma coisa ruim, nós, cada um é responsável. E aí, se vocês... talvez já tenham percebido, mas às vezes eu gosto de lembrar de novo que quais são as vogais que a gente encontra na palavra Deus e na palavra Jesus? Eu? Alguém já se perguntou? Eu! Nunca tinha me dado conta. Até entre... Ai, em Deus e em Jesus tem eu. As únicas... Descoberta então, assim, é uma tríade que a gente tem que levar em consideração, que depois da hierarquia maior, né, daquilo que a gente acredita, que é Deus ou Jesus, como vocês queiram chamar, na fé que vocês acreditam, mas é você. Somos nós os responsáveis. Então, não podemos delegar para outra pessoa nossa responsabilidade, seja ela de educar um filho, seja ela de se formar na faculdade, seja ela de estar aqui num programa falando, é minha responsabilidade. Então, quando a gente está preparado, a gente sabe a hora, é quando a gente, aquela velha máxima lá, que quando a água bate, né, na barba ou no pescoço, a gente aprende a nadar, né, na marra. Mas, gente, tudo tem um tempo. E sabe onde é que vem também essa situação aí? É da nossa vibração. Porque às vezes eu quero ir buscar auxílio, mas eu tô tão fraquinha, eu tô tão vitimizada, Thaís, eu tô olha tão tu na aí. culpa. Eu, fraquinha. Não, que tu disse que tu foi buscar várias vezes e não conseguiu. Mas porque às vezes a nossa frequência interna, ela está tão fraca, assim, tão baixa, que ela não te permite receber. E aí, você chega lá, não se sente bem. Ou outra situação, pode ser que a colega, a Cione, né? Como é que é? Cione. Você também pode me auxiliar. Às vezes, tu tem uma espiritualidade mais elevada e uma mediunidade mais aberta, onde o ambiente que você foi não era propício para ti. Então, você estava num ambiente, talvez, que a espiritualidade tua não queria que você estivesse ali. Então, sai daqui, fulaninha, entendeu? Mas tem outra versão. Pode ser que os teus inimiguinhos da escuridão quisessem que você permanecesse na escuridão. Então, ali você ia pegar a luz. E aí, sai daqui também, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter todo o jogo. Por isso que precisa se conhecer. Por isso, o autoconhecimento. Por isso. Porque é o que mais dá guia, o que mais nos orienta, o que mais nos direciona é a voz, aquela vozinha, se a gente deixa... se a gente presta atenção, se a gente escuta aquela voz que a gente mesmo tem. Então, só que, claro, a gente precisa conhecer bem quem a gente é, para identificar que voz é essa que está nos conduzindo. Se é a nossa mesma ou se é aquela voz que a gente escutava quando era criança e foi ficando com aquela formação ali, com aquela informação que está já como que assumida por nós mesmos, mas que não é. Que é algo que foi incutido ao longo da nossa formação. Então, mas se a gente trabalha com essa ideia, né, de diferentes formas, assim como alguém vai buscar isso dentro da igreja, alguém vai buscar num terreiro, alguém vai buscar nos livros, buscando informação, alguém vai buscar nas terapias alternativas. Mas seja qual for a caminhada, que seja uma caminhada para a gente se conhecer melhor cada vez mais. Porque é onde que, me parece que é onde que estão as chaves que podem ser viradas. E energia é uma coisa, fugindo um pouquinho assim do tema principal, mas segue sendo energia. Energia é uma coisa muito louca, né? Ontem eu tive uma reunião com uma pessoa e assim, olha, me emocionei na reunião, cheguei a chorar. Mas sabe quando uma pessoa te fala uma coisa que parece que é tão libertadora, assim, que parece que te destrava uma coisa, assim, parece que ela só abriu uma coisa que eu já tinha ali, mas fazia tempo que eu
não tinha falado nem na terapia convencional sobre isso. E aí deu aquela destravada, aquela coisa, parece que tira um peso das costas. E isso é muito interessante, como nós temos esse poder, né, de fazer isso pelo outro. Não sendo uma profissional, digamos assim, né? Sendo no teu dia a dia ali, que tu pode fazer com um amigo ou com outra situação. Porque você situação. estava aberta para aquele momento, você não estava com reservas. A gente baixou as barreiras, no teu caso, você baixou as barreiras e a oportunidade dela falar, você se permitiu receber. Porque às vezes, talvez, tu já tivesse ouvido essa mesma fala, mas você estava tão fechada que você não se permitiu ouvir. E ela não entrou em você com essa intenção. Assim, você estava aberta, você baixou as tuas travas de segurança e aí você recebeu. Que loucura, gurias. Eu nem lembro direito o que ela falou. Exatamente. Só lembro do... Mas é isso que é importante. Da sensação. Isso é muito louco. E é isso que é o mais interessante. É quando a gente... bacana. É que nem quando eu, às vezes, falo, as pessoas adoram me ouvir em áudio. Meus áudios são quase uns podcasts, né? Gente do céu. Quando eu começo a falar, assim, porque eu vou dar a devolutiva e a devolutiva é uma explicação e aí já vai indo, sabe? Aí eu nem sei o que eu falei, a pessoa me agradece. Aquilo que tu falou, eu tenho que ouvir o áudio de novo, porque eu não me lembro o que eu falei. Então, talvez foi isso. Você foi tão intuída a receber isso, se estava tão aberta para isso, que você recebeu e não lembra o que foi falado. E é isso que é o mais importante. Fez efeito, né? O mais importante é justamente essa sensação do que propriamente as palavras, propriamente o contexto. Mas por alguma razão que esse grande todo no qual nós estamos inseridos justifica, tu estava naquele lugar com aquela pessoa que teve esse insight, essa ou ela foi intuída mesmo pelo teu mentor. Trazer. Que nada é por acaso, gente. A gente está no lugar, com as pessoas, no ambiente, com tudo que tiver que estar, porque a gente precisa estar ali. Não somos vítimas de nada e não existe também culpados, digamos assim. Porque hoje a gente é todo mundo bonzinho, né? Aparentemente, a gente aqui, pelo menos nós, ninguém matou, ninguém roubou, que eu saiba, né, gurias? Mas e daí numa outra vida? Se a gente acredita, né, nas pós-vidas, nas pré-vidas que a gente já teve. Eu acho que foi a Cleópatra. Pois é, será que a Thaís falou uma coisa importante, assim, de integração, né? Hoje a gente não está aqui falando de psicologia, até porque, exceto nas quartas, todos os demais dias sempre temos psicólogas no programa, né? A importância da gente integrar esse conhecimento, né? Que ainda alguns profissionais de um ou do outro campo ainda tem aquela coisa muito excludente, né? Ou uma ou outra, e uma nessa defesa de uma ser melhor ou outra, quando a gente entende que a integração, e eu faço também terapia, e isso que a Sione fala, que às vezes a gente vai muito no fundo, se debilita muito, porque ir realmente ao fundo, de verdade, não ficar só na superfície, dói, desgasta, é muito desafiador. E aí, às vezes, é preciso nesse momento, isso eu já fiz mais de uma vez, dar uma paradinha ali na terapia, ou se não parar, integrar com outras possibilidades terapêuticas que são, não sei se é essa palavra que tu usa, Sione, mais lúdicas, mais, né, que te dão aquele alento, aquele amparo que tu tá precisando no momento. Eu acho que isso é uma lição que a gente precisa entronizar na nossa vida, sabe? Não há necessidade de 8 ou 80, de um tentar excluir o outro, de um tentar desqualificar o outro, independentemente de qual seja o segmento e a área, mas de entender que são conhecimentos que se integram, que se complementam, que se ajudam. E justamente nessa percepção de que existe momento para diferentes movimentos, né? Então, nem sempre a gente está com a mesma predisposição. E muitas vezes, sim, tu levou um soco
E tu precisa, antes de parar para olhar que soco é esse, tu te recuperar da dor que tu tá sentindo desse soco. Então, muitas vezes é preciso buscar vários caminhos ao mesmo tempo. E, fundamentalmente, não achar que esse caminho é melhor que o outro, porque nenhum é melhor que o outro, são diferentes. Diferentes, é para o momento que tu precisas, em alguns momentos aquilo vai fazer sentido, em outros não. E isso que a Sandra falou, eu acho que faz muito sentido também em quem busca esse conhecimento, não como terapeuta, mas ou estudando ou usufruindo dessas terapias diferentes. A gente consegue, assim como o terapeuta que vai... A apometria não apareceu na vida da Sandra por acaso, isso foi uma caminhada, foi se complementando, foi sentindo a necessidade de algo diferente, algo que faltava. A Cione agora com a fitoenergética, que também se apresentou. Isso parece por magia, isso vai acontecendo naturalmente nas tuas buscas, tanto para o paciente quanto para o próprio terapeuta. A partir dos espaços que a gente vai dando, seja espaços conscientes, eu vou estudar isso, ou espaços que não estão nesse âmbito do consciente, mas espaços energéticos que eu vou abrindo na minha vida para possibilitar chegar e nesses outros conhecimentos. Eu também tenho fitoenergética e uso muito, até porque por economia das plantinhas, né? Porque a fitoenergética, ela é só uma microfração da planta, a gente já traz o resultado dela se ela for trabalhada. Mas o que a gente diz que é nas pequenas coisas que se tem os grandes resultados, às vezes. Não precisa sair fazendo estandalhaço ou batendo, né, abrindo barraca, bandeira, sei lá, para chamar atenção. Não, às vezes tu consegue levar uma transformação como você aí, recebeu numa fala de uma colega ou de uma pessoa aí normal, talvez, aquilo que tu precisava ouvir, quem sabe há muitos anos, né? Então eu acho que é tudo uma questão de energia, tudo uma questão de movimento, mas está na hora certa que tu precisa estar. Você recebe na hora que tu precisa receber. Eu queria pedir uma coisa antes de encerrar. Será que vocês poderiam dar uma dica para nós, então? Algum exercício, algo que a gente possa fazer em casa que nos ajude a renovar nossas energias e a energia do nosso lar? Agora é para vocês. Eu vou delegar para a Sandra, que tem mais essa experiência de atendimento. Eu sou mais estudiosa e ainda direcionada muito para essas ferramentas em específico que eu estou focada agora. Não tenho esse leque todo aberto. Mas é uma honra para mim poder auxiliar vocês, gurias, nesse sentido. Espero que realmente faça sentido para vocês. É uma coisa básica, simplesinha, que a gente tem que fazer. Aterramento de chakras. Plantar os chakras. Já ouviram falar em chakras, né? Já! Então, plantar os chakras. Nós estamos desconectados nesse planeta Terra. A gente vive voando que nem folhinhas. Nosso mental anda 200 por hora. Nosso físico não dá conta. A gente não respira direito. Mas por quê? Porque nós não estamos alinhados com o eixo principal, que é aquela luz que vem de cima, que atravessa o nosso canal e nossos centros energéticos e a Terra. Então, intencionalmente, vocês vão fazer a partir de hoje, tá? Quem quiser, por favor. 1 minutinho. Não precisa nem tirar o calçado, se não tiver permissão, não tiver uma grama, um gramado. Aterre-se, assim, com intenção. Estou plantando meus chakras. Como? Imaginando raízes descendo dos seus pés. Pode estar sentadinha, pode estar na tua casa, no 14º andar, não tem problema nenhum. O importante é, psionicamente, você se conectar com aquela terra. Entendeu? Porque o momento que você está enraizado, nada no teu mental voa, nada do teu físico sacode, a tua saúde volta plenamente, a tua prosperidade flui, teu relacionamento flui, a tua família evolui. Ensinam isso para as pessoas. E eu sempre digo assim, plantem os chakras, porque tem o ground, que a gente chama, né, na linguagem, mas a gente não usa isso porque, às vezes, muito terapeutês, como diz aquele, não ajuda muita coisa. Então, a gente prefere dizer o básico. Plantem os chakras. Se plantem, se aterrem, ande de pé descalço, caminhe, se possível, numa grama, mas com intenção. Com intenção. Tudo é intenção nesse planeta. Tudo tem uma intenção.
Entendeu? Até de você, aquela história que a gente disse assim, de encontrar as coisas, né? Se você quer comprar um carro, você não planeja, não visualiza o carro que você quer comprar? Não desenha, não planeja, eu quero comprar o X, tá. Aí tu só vai ver aquele carro na rua. Aí eu comecei a trabalhar pensando na apometria, eu digo, não, mas eu quero fazer uma formação em apometria, porque eu acho que o desdobramento de corpos vai facilitar mais, surgiu a apometria. Aí eu queria fazer assim, porque eu tenho fitoterapia também, mas aí eu quase não uso, porque essas plantas hoje em dia, né? Quando eu morava pro interior era mais fácil, eu mesmo colhia, eu mesmo fazia todo o processo, então aqui eu meio que deletei, mas aí eu queria muito trabalhar com as plantas. O que eu fiz? Comecei, mas eu precisava trabalhar com as plantas, nem que seja pouquinha coisa. Veio a fitoenergética. E aí a gente investe, né? A gente trabalha, a gente estuda e assim a gente vai. Mas o aterramento de chakras é isso. Simples e puro. Se conectem apenas imaginando raízes dos seus pés. Se quer imaginar uma luzinha colorida de cada cor, se souber, né? As cores dos chakras, vermelho, laranja, amarelo. Você não vai lá pesquisar que... Né? E eu tenho um áudio também que eu faço isso, né? Eu mando muito para as pessoas orientando. Um áudio que a pessoa, né? Pode estar na cama mesmo, dela imagina as raizinhas. É ótimo, é maravilhoso. Pode mandar, já coloca no grupo. Gurias, já passamos mais do que do tempo. Obrigada, Sandra, Cione, Thaís, Verônica. Obrigada pela sua companhia. Jogo de Cintura de quinta-feira. 12º episódio do Jogo de Cintura Especial Empreendedorismo e Elas. Uma ajudinha para quem ainda não conseguiu definir o seu propósito de vida. Comigo, Ângela Reis, Andressa Porto, Janaína Steckel Retori e Beatriz Spibida. Acho que é isso. Obrigada pela sua companhia. Voltamos amanhã. Beijo!